Shanks revela porque esperou o despertar do Deus do Sol para se reunir com o Luffy. Tá, você já parou pra pensar que o fato do Luffy comer uma fruta de um deus pode ter relação com o Shanks? Claro, né, foi ele que não ficou de olho na fruta e o Luffy foi lá e acabou comendo. Mas se o Shanks fez tipo, nossa, tem uma fruta aqui, né, numa caixa, e uma criança aqui do lado, imagina se essa criança vai lá, pega e come aquela fruta. Logo depois do Shanks passar tipo um bom tempo lá, depois que o Luffy come a fruta, ele decide magicamente sair. Tipo assim, no mínimo estranho, vocês não acham? Será que ele tava procurando por alguém e acabou encontrando o Luffy? Enfim, você quer saber o que o Shanks tava armando esse tempo todo pro Luffy? Eu vou te contar agora e o que vai acontecer depois disso também. Então vem aqui que você vai curtir. Zero. Mas antes, deixa eu te falar um detalhe muito importante aqui do canal. Aposto que assim como eu, você tem bastante vontade de ganhar dinheiro, né? Ou pelo menos ganhar um pouco mais. Acertei? Então me diz, por que você não faz isso enquanto você se diverte? Eu comecei há um bom tempo e consegui fazer uma renda extra, e conforme eu vou trabalhando, o dinheiro vai crescendo, porque é um trabalho como qualquer outro. E é uma coisa muito maluca, porque cresce rápido, né? Mas é aquilo. É muito esforço e muito trabalho. Mas pra deixar tudo isso um pouquinho mais leve, tem um curso que eu assisti e eu super recomendo, que é do Peter Jordan. Pra quem não sabe, né, é o velhão do Ei Nerd. Acho que vocês sabem quem que é, né? Pô, sou fã demais dele. Enfim, eu tô seguindo muitas dicas dele sobre tags, títulos, SEO, enfim, um monte de coisa. Então, se você quer começar na internet do jeito certo e não ter esses errinhos bobos que um monte de gente comete e já começar bem, então você vai no primeiro link aqui embaixo que é sucesso. Valeu? Tamo junto. Uma coisa mais rapidinha ainda pra você me ajudar a chegar um pouquinho mais perto do meu sonho. Então, pra você me ajudar, é só você deixar o seu like aqui embaixo e comentar alguma coisa que também que me ajuda demais. Se inscreve, corno, senão o Luffy vai passar fimose em você de noite, tá? Então cuidado. Enfim, o Shanks é um dos caras mais fodas em One Piece. Isso é inegável. O maluco simplesmente é um dos 4 Yonkos e o mais maluco durante 2 gerações inteiras. Coisa que muito pirata vem tentando conseguir há muito tempo mesmo. Porque imagina, os Yonkos são grupos seletos de piratas que obtêm as maiores recompensas, territórios, exércitos e que o governo teme, né? Tem medo mais do que qualquer outro. Então não é pouca coisa, família. E o Shanks, o mais legal é que ele consegue ser aquele cara que é muito forte, tipo, realmente muito forte, muito imponente, que só de olhar você fica com medo dele, mas consegue também ser extremamente carismático. E aquele cara que todo mundo quer ser amigo, é tipo o Luffy mesmo. Tanto que ele é um cara que é admirado muito por seus amigos, mas também muito pelos seus inimigos também. E é muito louco parar pra pensar que o Shanks nunca teve um interesse genuíno assim no One Piece. Porque de fato ele nunca mostrou o interesse por isso. Enquanto todos os outros piratas estavam igual uns malucos atrás do One Piece. E o Shanks ele sempre mostrou ambições muito mais profundas, embora elas não fossem reveladas, mas a gente sabia que ele tinha, porque pô, pra você ver o haki do rei dele, né? Isso também porque ele valoriza muito as suas amizades e a liberdade que ele e a tripulação dele tem. Coisa que o Luffy conseguiu herdar dele certinho. Só que de alguma forma o Shanks parece que ele mostra ambição por alguma coisa. E não é à toa que ele tem um dos haki mais fortes da obra inteira. E esse haki mostra a vontade que aquela pessoa tem em conquistar alguma coisa. A ambição que ela tem em conquistar alguma coisa. Que mostra o poder de sua ambição manifestada em uma forma de energia. E só aí você entende que o cara é muito forte. Enfim, quando o Shanks recebeu a notícia de que o Luffy havia despertado a fruta e simplesmente derrotado o Kaido, que é o pirata mais resistente do mundo, que eu não digo que é o mais forte porque ele já apanhou do Shanks, já apanhou de marinha, já apanhou de um monte de coisa, já tentou se matar, então ele não é o mais forte, mas de fato ele é um dos mais resistentes. Porque afinal de contas ele é um monstro. E quando o Shanks presenciou essa cena, ele decidiu mudar. Porque alguma coisa nele tinha mudado. Porque o que antes ele tava parado, esperando alguma coisa acontecer, igual ele fez em 98% do anime, ele decidiu que agora era hora de agir. Era hora dele fazer alguma coisa. Porque parecia que esse senso de propósito que ele sempre teve tava muito maior. E é claro, pelo One Piece. E é muito curioso, porque assim que ele descobriu que o Luffy tinha despertado a fruta e se tornado Joy Boy, ele decidiu ir fazer alguma coisa. Aliás, caso você não saiba, o Joy Boy é uma das figuras lendárias que a gente tem dentro de One Piece, que é dito como o cabra safado que vai trazer a liberdade pro planeta inteiro, que viveu na Terra mais de 800 anos atrás. E talvez, só um talvez, o Shanks esteja percebendo que ele tá mais perto de entender o seu objetivo, provavelmente que foi dito pelo rei dos piratas, o Gold Roger, quando viu o Shanks pela última vez, cena que foi bem triste, os dois choraram pra caramba, mas enfim. E o Joy Boy ele não escapa da gente não, tá? Porque ele também pode estar associado ao grandioso tesouro e às antigas profecias. Porque muito provavelmente ele, também assim como o Luffy, já deve ter controlado o poder do Deus do Sol. E é por isso que pode ser conhecido também como Nika, por algumas pessoas ao redor do planeta. Sem contar que ele também conseguiu influenciar o destino
destino do planeta inteiro, tanto que tá influenciando até agora. E agora que o Luffy conseguiu esse novo ponto, o manto de Joy Boy, Shanks pode perceber que tá meio que na hora dele mudar os objetivos que ele tinha e ir atrás do One Piece. Porque agora que o Luffy despertou, literalmente agora, os dois têm potencial para descobrir os segredos do mundo antigo e moldar o novo futuro que eles vão criar. E bem, o Shanks estava tão determinado a descobrir a localização do One Piece que ele decide enfrentar o Kid, porque ele tem alguns fragmentos do mapa que o Shanks necessita para encontrar o grande One Piece, assim como aqueles que o Luffy tem. E agora que o Shanks começa a ir atrás do One Piece com a tripulação um pouquinho forte que ele tem, né, a busca dele pelo tesouro não é só pelo tesouro em si, né, ou as riquezas que ela traz, mas sim pela crença de que ele e o Luffy vão poder moldar um novo destino pro mundo a partir daquele momento e trazer uma nova esperança pro mundo, tava se perdendo pouco a pouco. E por causa disso ele vai usar suas armas, não só a força, mas o seu carisma, sua vontade, seu combate, principalmente a sua influência política no mundo para se tornar uma referência. E é claro, a jornada do Shanks será completamente emocionante até a chegada do bom e velho One Piece. E aposto que tanto eu quanto vocês não vemos a hora de ver o Shanks conquistando algo realmente grande. Isso é claro, do lado do Luffy. E é por causa disso que a gente sabe que no futuro vai ter muita luta dentro de One Piece. Só que tipo assim, luta realmente absurda, tipo a do Garp com o Aokiji que teve muito recentemente. Enfim, lutas muito épicas e muito inesperadas também, com revelações muito maiores do que já existem até o momento, e que com certeza vão mudar o cenário de One Piece completamente. E bem, o Shanks ele decidiu que vai atrás do One Piece meio do nada, né? Sim, mas ele vai. E muita gente fala que ele só tá indo agora porque o Kaido e a Big Mom caíram, que ele tinha, entre aspas, medo de encarar ele. Mas eu acredito que é completamente ao contrário, porque ele tava realmente esperando o despertar do Luffy, ou alguma ação realmente grandiosa do Luffy. Nesse caso, derrotar o Yonko, ou até mesmo se tornar um. Até porque quem parou o Kaido de ir pra guerra de Marineford foi o Shanks, então ele não teria medo da Big Mom e muito menos do Kaido. E isso aqui abre uma margem muito grande na confiança que o Shanks tem pelo Luffy. Ou melhor, ele tava esperando o Joy Boy, porque o Shanks é uma chave maior do que ele parece ser. Ele tem muitas conexões, muitas relações, e ele, por si só, é muito respeitado em todo o planeta. E só com isso a gente consegue perceber toda a sabedoria, a paciência que o Shanks teve para saber seu exato momento para avançar, mesmo podendo fazer isso a literalmente qualquer momento. E bem, por Shanks ter tantas informações a respeito de Joy Boy e até do próprio One Piece, ele saberia que haveria uma profecia que o verdadeiro herdeiro do poder do Nika e de Joy Boy precisaria ser escolhido pela própria fruta, e é por isso que é o Luffy. O que fica realmente é porque o Shanks não foi até agora atrás de One Piece. Basicamente, ele sabia que se fosse descoberto antes que ele estava atrás de One Piece, ele poderia iniciar uma leva de consequências devastadoras, como desencadear uma guerra entre as grandes potências do mundo, porque afinal ele tinha muitas relações com Goroseis. Então por causa disso ele precisava aguardar calmamente até o momento em que o Luffy pudesse lidar com esse tipo de situação, e que fosse de grande ajuda para o seu objetivo final, que ele planejou desde o início. Sem contar que o Shanks já esperou muito até que o Luffy fizesse a idade e tivesse o poder correto para que eles juntos conquistassem One Piece e para mudar completamente o rumo do mundo, porque o Luffy precisou alcançar simplesmente o despertar da fruta dele, a ressurreição de Joy Boy e a liberação do poder do Nika, o deus do sol, sem contar o poder com Haki, né, e seus territórios. E por causa disso o Shanks sabia que tava na hora dele ir ver o Luffy e ir atrás do One Piece. Aliás, vocês acham que o Luffy vai devolver o chapéu de palha pro Shanks? Porque meio que aquela é a marca registrada dele. Vocês acham que ele vai devolver? Enfim, deixa aqui nos comentários. Enfim, todo esse tempo que o Ruivo viveu em One Piece, provavelmente ele estava montando os bastidores pro momento em que estamos entrando exatamente agora. Porque é nesse momento que ele vai partir pra cima e conseguir seu objetivo que havia sido há muito tempo planejado. Porque o Luffy ter despertado não é uma coisa tão simples quanto parece, porque o Luffy mudou a balança do planeta, tornou oficialmente um dos Yonkos dos mares de One Piece. E só por esse fato ele já muda completamente o tabuleiro do planeta de One Piece. E é aqui onde as coisas ficam cada vez mais interessantes, porque uma aliança entre o Luffy e o Shanks seria simplesmente absurda nesse momento, porque o Luffy tá com a força parecida com a do Shanks, ou pelo menos 1/3 ou 2/3 dela, coisa que é extremamente difícil de se conseguir, e que pra muita gente o Luffy já é mais forte que o próprio Shanks, mesmo a gente não tendo visto o poder de Shanks. O que você acha? Bem, essa aliança pode ser muito visada pelo mundo inteiro, assim como a Cross Guild foi, ou tá sendo, onde o Bug se tornou o Yonko por ter dois piratas extremamente fortes ao seu lado, né, o Crocodile e o Mihawk. E se tudo que tá sendo falado nesse vídeo se concretizar, a gente consegue perceber o quão absurdo vai ser a estratégia e a visão que o Shanks teve para concretizar esse plano e organizar ele por
todas as ideias e recursos que ele teve que esperar para construir esse plano. Sem contar todas as relações que ele já criou ao redor do planeta, tais como os Goroseis, alguns Yonkos e muitas outras lendas do mundo de One Piece. E se a gente analisar bem o plano do Shanks, foi criado a partir do momento em que ele conheceu o Luffy, ou até mesmo muito antes. Mas assim que o Luffy comeu aquela fruta, ele teve a certeza de que ele era o destinado a se tornar Joy Boy e ser aquele que iria libertar o planeta junto com ele. Agora, a guerra final de One Piece pode ficar ainda mais preocupante e muito mais maluca, porque se o Shanks e o Luffy se unirem, ou se unirão a Cross Guild ou serão inimigos. Mas pelas provas que temos até o momento, teremos o seguinte time: Shanks e seus territórios, Luffy, sua tripulação e seus territórios, a Cross Guild, os revolucionários e a Sword, que seria o bem, contra o mal, que seria o Barba Negra, a Marinha e o governo mundial. Só que aí que tá, como que o Barba Negra ia fazer amizade com a Marinha e com o governo mundial? Só que já rolaram muitas alianças entre marinheiros e piratas, tais como a aliança do Roger com o Garp em God Valley, que a gente não sabe muito o que aconteceu, mas sabe que o que rolou naquela ilha foi extremamente épico e talvez o Shanks e o Bug tenham saído de lá. Enfim, não seria nada de absurdo esses três formarem uma aliança e tentar governar o planeta assim como eles já fizeram há muito tempo. Só que com o Barba Negra sendo o próximo sucessor de One Piece, o mundo simplesmente viraria de cabeça para baixo, completamente. Ainda mais porque ele não iria tentar libertar ninguém, mas sim tornar o mundo um caos completo. E talvez o One Piece tivesse esse poder, tem esse poder. E é por isso que o Shanks, o Luffy e os outros precisam se aprontar para enfrentar esses inimigos, pois eles são extremamente fortes. Agora eu quero que você me diga, o que você acha que vai acontecer com o Shanks? Será que essa aliança realmente vai acontecer? O Luffy, ele vai devolver o chapéu? Fala aí o que você acha aí embaixo. Antes de tudo, não esquece de ir fazer o seu dinheiro. Seu One Piece pode estar aqui embaixo e você nem imagina. Curte o vídeo que me ajuda muito realmente, tá? E se inscreve, porque você sempre vai receber quando sair vídeo novo. Enfim, vai sair mais um muito bom com uma teoria que vai explodir a mente de vocês, eu tenho certeza. E eu não sei se vocês estão preparados, mas de qualquer forma, já se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima e valeu!